Se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você, é fácil. Basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará oferecendo um apoio valioso. Enquanto permanecemos na dimensão física e em conexão com a psique humana coletiva, o sofrimento, embora raro, ainda pode acontecer. Não devemos confundi-lo com o sofrimento emocional. Todo sofrimento é criado pelo ego e fruto de uma resistência. Além disso, nessa dimensão, ainda nos sujeitamos à natureza cíclica e à lei da impermanência de todas as coisas, mas já não vemos mais o sofrimento como uma coisa má. Ele simplesmente é. Ao permitir o existir de todas as coisas, uma dimensão mais profunda por baixo do jogo dos opostos se revela para nós como uma presença permanente, uma serenidade profunda e estável, uma alegria sem motivos que se situa além do bem e do mal. Essa é a alegria do ser, a paz de Deus. No nível da forma existe nascimento e morte, criação e destruição, crescimento e dissolução de espécies aparentemente independentes. Podemos ver isso em tudo, no ciclo da vida de uma estrela ou de um planeta, em um corpo físico, em uma árvore, em uma flor, na ascensão e queda de nações, de sistemas políticos e de civilizações, e também nos inevitáveis ciclos de lucros e perdas que temos na vida. Existem ciclos de sucesso, como quando as coisas acontecem e dão certo, e ciclos de fracasso, quando elas não vão bem e se desintegram. Você tem de permitir que elas terminem, dando espaço para que coisas novas aconteçam ou se transformem. Se nos apegamos às situações e oferecemos uma resistência nesse estágio, significa que estamos nos recusando a acompanhar o fluxo da vida e que vamos sofrer. Não é verdade que o ciclo ascendente seja bom e o ciclo descendente seja ruim, a não ser no julgamento da mente. O crescimento é, em geral, considerado positivo, mas nada pode crescer para sempre. Se o crescimento nunca tivesse fim, poderia acabar em algo monstruoso e destrutivo. É necessário que as coisas acabem para que coisas novas aconteçam. O ciclo descendente é absolutamente essencial para uma realização espiritual. Você tem de ter falhado gravemente de algum modo, ou passado por alguma perda profunda, ou algum sofrimento para ser conduzido à dimensão espiritual. Ou talvez o seu sucesso tenha se tornado vazio e sem sentido e se transformado em fracasso. O fracasso está sempre embutido no sucesso, assim como o sucesso está sempre encoberto pelo fracasso. No mundo da forma, todas as pessoas fracassam mais cedo ou mais tarde, e toda conquista acaba em derrota. Todas as formas são impermanentes. Você pode ser ativo e apreciar a criação de novas formas e circunstâncias, mas não se sentirá identificado com elas. Você não precisa delas para obter um sentido de eu interior. Elas não são a sua vida, pertencem à situação de vida. Nossa energia física também está sujeita a ciclos. Não consegue estar sempre no máximo. Teremos momentos de baixa e de alta energia. Em alguns períodos estaremos altamente ativos e criativos, mas em outros tudo vai parecer estagnado. Teremos a impressão de não estarmos indo a lugar nenhum, nem conseguindo nada. Um ciclo pode durar de algumas horas a alguns anos e dentro dele pode haver ciclos longos ou curtos. Muitas doenças são provocadas pela luta contra os ciclos de baixa energia, que são fundamentais para uma renovação. Enquanto estivermos identificados com a mente, não poderemos evitar a compulsão de fazer coisas e a tendência para extrair o nosso valor de fatores externos, tais como as conquistas que alcançamos. Isso torna difícil ou impossível para nós aceitarmos os ciclos de baixa e permitirmos que eles aconteçam. Assim, a inteligência do organismo pode assumir o controle, como uma medida autoprotetora, e criar uma doença com o objetivo de nos forçar a parar, de modo a permitir que uma necessária renovação possa acontecer. A natureza cíclica do universo
está intimamente ligada à impermanência de todas as coisas e situações. Buda fez disso uma parte central de seu ensinamento. Todas as circunstâncias são altamente instáveis e estão em um fluxo constante, ou como ele colocou, a impermanência é uma característica de cada circunstância, de cada situação com que vamos nos deparar na vida. Elas vão se modificar, desaparecer ou deixar de proporcionar prazer. A impermanência também é um ponto central dos ensinamentos de Jesus. Não acumule tesouros na terra, onde as traças e a ferrugem arruinam tudo, onde os ladrões arrombam as paredes para roubar. Enquanto a mente julgar uma circunstância boa, seja um relacionamento, uma propriedade, um papel social, um lugar ou o nosso corpo físico, ela se apega e se identifica com ela. Isso faz você se sentir bem em relação a si mesmo e pode se tornar parte de quem você é ou pensa que é. Mas nada dura muito nessa dimensão, onde as traças e ferrugem devoram tudo. Tudo acaba ou se transforma. A mesma condição que era boa no passado, de repente, se torna ruim. A prosperidade de hoje se torna o consumismo vazio de amanhã. O casamento feliz e a lua de mel se transformam no divórcio infeliz ou em uma convivência infeliz. A mente não consegue aceitar quando uma situação com a qual ela tenha se apegado muda ou desaparece. Ela vai resistir à mudança. É quase como se um membro tivesse sendo arrancado do seu corpo. Às vezes ouvimos falar de pessoas que cometeram suicídio porque perderam a fortuna ou tiveram sua reputação arruinada. Esses são casos extremos. Outras pessoas, ao sofrer uma grande perda, tornam-se profundamente infelizes ou adoecem. Não conseguem distinguir a vida da situação de vida. Li recentemente sobre uma famosa atriz que morreu depois dos 80 anos e foi ficando cada vez mais infeliz e reclusa conforme envelhecia. Ela estava identificada com uma circunstância, a sua aparência externa. No início, isso lhe deu um sentido feliz do eu interior. Depois, um sentido infeliz. Se tivesse sido capaz de se conectar com a vida interior, que é dissociada da forma e do tempo, ela poderia ter aceitado o desaparecimento da beleza, observando-a de um lugar de serenidade e paz. Além do mais, sua aparência teria se tornado cada vez mais transparente à luz que brilha através da verdadeira natureza, de modo que a beleza externa não teria sumido, mas se transformado em beleza espiritual. Porém, ninguém contou a ela que isso era possível. O tipo de conhecimento mais básico ainda não está ao alcance de todos nós. Você formula um conceito de quem elas são, usa um minúsculo segmento retirado do comportamento, que é outra forma de condicionamento que vem fora delas. Então você diz, isto é quem ele é, isto é quem ela é, e o que você diz, ou você faz isso com um grupo de pessoas, isto é, você conceitualiza um grupo de pessoas, chama disso ou daquilo imediatamente. Você não pode mais sentir sua vitalidade, você não pode mais sentir que ele é um ser vivo, divino, enfim, um ser humano, você não pode mais sentir isso. Ou você pode pegar seu conceito desse ser humano ou desse grupo de pessoas, isto é, como uma pessoa pode cometer atos de grande violência contra um grupo de pessoas que ela tem conceitualizado em sua cabeça. Já se encontram sem vida, por assim dizer, então eles não são mais seres humanos. Você pode colocar uma bomba lá, você está matando, você já os matou em sua mente. Você já os conceitualizou e assim você pode ver que, em nível pessoal, é simplesmente uma tela que torna a sua vida pesada e difícil, que impõe histórias sobre tudo o que acontece a você. Em um nível coletivo, são mentiras também do mundo da disfunção coletiva na humanidade. E o que nós estamos fazendo a nós mesmos e aos outros? Então a turbulência
em ser identificado com o pensamento condicionado, a solução é sair do pensamento condicionado. E a mente diz, você não pode, é impossível fazer isso. Quem está falando? O pensamento condicionado. Sinta o corpo. Não, eu não posso sentir o corpo agora porque eu tenho muita coisa em minha mente. Quem está falando? A mente. Então a mente dirá também a você quando você acordar na cama, você precisa pensar sobre isso agora. Se você não pensar sobre isso agora, entra em colapso. São 4 horas da manhã, não há nada que eu possa fazer. Você é torturado por sua própria mente. O corpo acredita que todos os pensamentos que você tem são a realidade. Em todo tipo de medo que você tem, que você está realmente em uma situação assustadora. Então o corpo está continuamente contraído. Oh não, coisas terríveis estão acontecendo agora. Seu campo de energia é interrompido, a energia não flui livremente mais. Então você faz isso por alguns anos. O que isso faz com seu corpo? Oh, isto está errado aqui, aquilo está errado lá, nada está fluindo mais. Então você está na cama e algo na cabeça volta a dizer que você precisa pensar sobre isso agora. Não, eu não preciso. Não há nenhuma atitude que eu possa tomar nesse momento. Eu já tenho pensado sobre isso há 20 horas. E a minha escolha nesse momento, não pensar. E a minha escolha, sentir a vida que eu sou. Então a mente diz, não, você não pode fazer isso agora. Você pode identificar o pensador e não confundir o pensador com quem você é. Se você não é o pensador, quem é você? Ou melhor, o pensador pergunta, bem, se eu não sou o pensador, quem sou eu? Quando você perceber que há uma corrente de pensamentos através da sua cabeça, você dá um passo para trás do pensamento internamente. Quando você está no corpo, isso é fácil, é claro. Dê um passo para trás e saia dos pensamentos. E você pode escolher nesse momento que você não quer pensar. Para quê? Muitas situações da vida seriam muito mais bonitas se você não estivesse impondo interpretações a elas. Especialmente relacionamentos, podemos chegar a esse ponto. Mas no momento, você está na cama às 4 horas da manhã. Assim, a mente normalmente irá dizer-lhe. Ela diz, eu não tenho tempo para ir dentro do corpo. Eu tenho muitas coisas em que pensar. Isso é mentira. Mas você tem que ver isso como uma mentira. Você tem que reconhecer que isso é uma condição do padrão mental. A mente não quer ir dentro do corpo. Então você vai para dentro do corpo do qual você tinha saído. Você percebe mais uma vez que você está no corpo, você percebe uma dimensão de você mesmo que não é a corrente de pensamentos, uma vivacidade. Eu sou esta vivacidade. Isso é um pensamento, mas eu estou traduzindo através de pensamentos. Em última análise, quando você sentir isso, não é um pensamento. Você se sente vivo, antes você não se sentia vivo. A chave do segredo será sempre essa. Não importa se você está vivendo só ou com alguém. Para o amor florescer, a luz da nossa presença tem de ser forte o bastante, de modo a impedir que o pensador ou o sofrimento do corpo nos domine. Saber que cada um de nós é o ser por baixo do pensador, a serenidade por baixo do barulho mental, o amor e a alegria por baixo da dor. Significa liberdade, salvação e iluminação. Por fim, a identificação com o sofrimento do corpo é trazer a presença para o sofrimento e assim transformá-lo. Por fim, a identificação com o pensamento
é ser o observador silencioso dos próprios pensamentos e atitudes, em especial dos padrões repetitivos gerados pela mente e dos papéis desempenhados pelo ego. Se pararmos de injetar autossuficiência na mente, ela perde sua qualidade compulsiva, que é o impulso para julgar e, desse modo, criar uma resistência ao que é, dando origem a conflitos, tragédias e novos sofrimentos. Na verdade, no momento em que paramos de julgar, no instante em que aceitamos aquilo que é, ficamos livres da mente e abrimos espaço para o amor, para a alegria e para a paz. Em primeiro lugar, paramos de nos julgar, depois paramos de julgar ao outro. O grande elemento catalisador para mudarmos um relacionamento é a completa aceitação do outro do jeito que ele é, sem querermos julgar ou modificar nada. Isso nos leva imediatamente para além do ego. Esse momento, todos os jogos mentais e toda a dependência viciada deixam de existir. Não existe mais vítima nem agressor, acusador nem acusado. Esse é também o fim da dependência de uma atração pelo padrão inconsciente do outro. Você então ou vai se afastar com amor, ou penetrar cada vez mais fundo no agora, junto com o outro. É simples assim. O amor é um estado de ser, não está do lado de fora, está bem lá, dentro de nós. Não temos como perdê-lo e ele não consegue nos deixar. Não depende de um outro corpo, de nenhuma forma externa. Na serenidade do estado de presença, podemos sentir a nossa própria realidade sem forma e sem tempo, que a vida não manifesta, que dá vitalidade à nossa forma física. Conseguimos, então, sentir essa mesma vida lá no fundo de outro ser humano, de cada criatura. Conseguimos enxergar além do véu opaco da forma e da desunião. Essa é a realização da unidade, isso é o amor. O que é Deus? A eterna vida única debaixo de todas as formas de vida. E o que é o amor? Sentir profundamente a presença dessa vida única em nós e dentro de todas as criaturas. Portanto, todo o amor é o amor de Deus. El mundo está perdido, extraviado en la conciencia de objetos. Por eso es un mundo infeliz. Por eso es un mundo de sufrimiento. Y nunca puedes escapar este mundo del sufrimiento si no encuentras esa dimensión que no tiene nada que ver con los objetos mentales. Simplemente espacio interior, una quietud que no solamente está aquí cuando estamos quietos, puede existir, podemos ser conscientes de esa dimensión incluso haciendo cosas. Lo importante es realizar que no hace falta
continuamente nombrar las cosas que suceden en el mundo de los objetos. Interpretar inmediatamente cada persona que encuentras, cada situación, la cosa más pequeña, poner etiquetas a todo lo que pasa mentalmente, entonces pierdes conciencia del espacio. La práctica es las cosas que aparecen en el momento presente, las formas exteriores, interiores, que no, lo importante es no resistir las formas que aparecen en el momento. No vivir en un estado de resistencia interior o negación del momento, de la forma del momento presente. Tenemos que permitir, y eso se llamaría la alineación con el momento presente interior, la más esencial práctica espiritual, creo que la palabra es alineación interior con la forma del momento presente. El ego no le gusta esto, porque el falso yo, como hemos visto, vive en continua oposición contra el momento presente o lo niega, está mirando hacia otro momento que no es más que un pensamiento. El futuro no es más que un objeto en la mente. Si el futuro fuera más que un objeto en la mente, alguna persona, un explorador como Colón, hubiera encontrado el futuro. Pero hasta ahora no ha habido nadie que podría decir, he encontrado el futuro. Porque si encuentras el futuro, se ha convertido en el presente. Porque no existe. Excepto en la mente como un pensamiento. Es útil para las cosas prácticas, más allá no tiene ningún sentido. Si hablamos de las cosas importantes, de quién somos, de quién otra persona es, todo eso no tiene ningún sentido vivir en futuro o pasado, porque no es pensamiento nada más. El pasado no existe, no existe. Mi memoria del pasado es algo que surge como forma en este momento. Y cuando pasó lo que pasó en el pasado fue el momento presente. El momento presente tiene forma en la superficie y no tiene forma en su esencia. Es el espacio. Y lo mismo, lo que acabo de decir del momento presente, también es verdad para cada humano. Forma y lo que es más allá de la forma del yo. La forma del yo es la persona temporal. El fin de la persona se encuentra, recomiendo a todos visitar de vez en cuando los cementerios como meditación para ver el final de la forma de la persona. Con todos sus deseos y sus temores y sus dramas y sus ambiciones. Recomiendo visitar un cementerio una vez al mes
que es otra cosa si tú contemplas lo transitorio de las formas sin interpretarlo, también es un modo de encontrar dentro de ti lo que no tiene forma, lo que no es un objeto. La simple contemplación de la temporalidad de todas formas, la temporalidad de las formas, puede hacerse un portal a través del cual encontramos lo que es más allá de la forma. Se você vive em uma identidade falsa, uma identidade conceitual que você permite que o mundo lhe diga quem você permite que o mundo determine o seu valor. Então você parou de pensar, a ondulação parou de pensar, e nesse princípio há uma coisa estranha. Não estou pensando em quem sou ou nos meus problemas, e mesmo assim o que fica aqui é apenas uma presença. Isso significa que o rebelde está se conscientizando de um caminho de tal dimensão transcendente que é profundo e que é o despertar da ondulação. E isso, na verdade, é o principal objetivo de sua vida. Tornar-se consciente disso. Porque esse é o despertar da espécie humana. E a espécie humana é apenas uma manifestação da consciência do universo se manifestando aqui como uma espécie humana. Tenho certeza que existem outras em outros planetas ou galáxias que também estão despertando. E seu propósito é que, às vezes, você possa questionar se você é a vida. Essa é uma noção estranha de como você julga a sua vida até agora. Sucesso, fracasso, algo no meio disso. E é claro que é algo bom. É bom conseguir algo nesse mundo para criar isso ou aquilo. Mas isso não pode dizer quem você é. Sempre fica uma sensação de falta. Mesmo que você possa se agarrar a isso até que finalmente você morre e você tem que deixar ir, ou ele deixa você, ou você deixa ele, ou ela, o que quer que seja. E muitas coisas te deixam antes de você morrer. As conquistas também. Especialmente na era da reputação, podem deixar você, especialmente na era do Twitter. Um tweet errado e toda a sua vida é destruída. E se você vive uma identidade falsa, uma identidade conceitual, que você permite que o mundo lhe diga quem você é, você permite que o mundo determine o seu valor. Você olha para o mundo em outras pessoas e eles dizem que você é bom. E se você permitir que o mundo lhe diga isso, então, no final das contas, você está preso em uma identidade conceitual, que sou eu, e que pode ser destruída. No passado, você tinha que fazer um pouco mais para destruir sua reputação. Mas hoje em dia é tão fácil. É só tuitar algo e, de repente, a mente coletiva vai atacar você. E você tem que dizer, me desculpe, não era o que eu queria dizer. Eu sou só um cara. Bem, pode ser que você não mostre seu rosto em público novamente em qualquer lugar. Eu estou exagerando apenas um pouco, mas
tudo isso é frágil, porque é um senso fictício de si mesmo, é uma superfície. Mas perder sua reputação, ou perder suas posses, ou perder a sua posição, é uma oportunidade maravilhosa para perceber quem você é, além de sua posição e sua posse e suas conquistas. Algumas pessoas precisam disso. É uma bênção para elas. Mas nem todo mundo precisa disso. Mas muitas pessoas precisam perder algumas coisas muito importantes em suas vidas, a fim de iniciar o processo de despertar. Retrospectivamente, muitos humanos olham para trás, eles estão muito gratos por terem perdido isso que é considerado insubstituível e extremamente valioso para eles. Com essa perda, eles perderam a parte mais importante de sua identidade. Era o afeto, de qualquer maneira, mas eles não sabiam disso. E isso levou ao sofrimento, é claro. Então, a perda da identidade fictícia, que pode acontecer a qualquer pessoa, para algumas pessoas não aconteceu até que ele se aposentasse. Então, aqueles que tinham um emprego específico são desclassificados e, de repente, perdem o chão. Se você fizer as malas e ficar ansioso para ir, tudo bem. Agora posso começar a viver e tal. Mas se, de repente, perceber que você não é ninguém, qualquer coisa além da sua descrição de trabalho e sua função que você cumpriu por décadas, talvez até uma função importante, um membro do conselho, e de repente você não é um membro do conselho, você é apenas um homem careca, mas está ansioso para jogar golfe ou esse monte de coisas que pode querer fazer. Jogar golfe por aqui, eu não tenho nada contra o golfe. Pode ser uma meditação maravilhosa. Mas se você está ansioso para jogar golfe, ou o que quer que seja, que você estava muito cansado e você pode parar e viver e jogar golfe agora, você senta aí e joga um pouco mais de golfe, ou o que quer que seja. Mas quem é você, de repente some. Você não recebe mais esses telefonemas, apenas muito ocasionalmente. E essa grande sensação de que algo está faltando está surgindo. Ela é como... Bem, eu não sou ninguém, certamente. Sim, porque durante toda a vida, toda a sua identidade foi construída sobre uma ficção, um edifício conceitual em sua cabeça, e todos os outros confirmaram a verdade disso, mas não foi. Assim, a perda pode ser grande, uma grande ajuda para a maioria de vocês. Não precisa desesperadamente de uma grande perda, ou pode ser que aconteça que o universo lhe deu o que você precisa, porque você já veio aqui voluntariamente. Você embarcou voluntariamente em um curso para colocá-lo em termos contundentes e um tanto quanto assustadores por causa da autoaniquilação, que era apenas a superfície. Então, não havia nada real lá. Então, quando você, por exemplo, agora, especialmente, durante os 6 meses, quando sua prática é seu estado interior, a prática está se tornando familiar com a consciência, permitindo a consciência em sua vida, percebendo que nada é mais importante do que isso. Então, o mais importante é você descobrir sua capacidade de abster-se de pensar. Não precisa ser períodos longos no começo.
Apenas quando você está meditando, diga: ok, agora eu vou fazer uma meditação. Tudo bem, é bom, mas tem mais, tem muito mais. Abster-se de pensar em situações comuns, quando pensar não é algo necessário. Uma coisa simples como olhar para as flores, olhando ao redor de uma sala. Você tem que pensar enquanto você olha ao redor de uma sala? Ou você pode simplesmente olhar ao redor sem pensar? E quem está olhando quando você não está pensando? É a pessoa olhando? Quando você não tem rótulos para a sua percepção? Ou quando você está ouvindo um pássaro, ou o som do oceano, ou o som da chuva que pode vir amanhã? Quando você está ouvindo isso e não está rotulando mentalmente, você não está dizendo nada sobre isso, mas há uma escuta alerta. Quem está ouvindo? É você, então, uma pessoa com uma história e assim por diante, que está ouvindo? Ou há um olho mais profundo que emergiu e a percepção sensorial está acontecendo contra o pano de fundo ou dentro do espaço desse olho profundo? Nesse sentido, você poderia dizer que o universo está ouvindo a si mesmo. E há vamos ver, ao canto dos pássaros, ou ao cruzamento das ondas, ou ao som da chuva, e de repente, esse ouvir é uma enorme adição ao universo. O universo está despertando para si mesmo sua própria profundidade, sua própria beleza, através de você. Mas você só pode cumprir essa função, que é como parte da totalidade, a função do despertar do universo. Se você não estiver excessivamente sobrecarregado e exatamente preso em seu senso personalizado de si mesmo. E porque, senão você carrega o fardo de si mesmo, o eu superficial, o pequeno eu. Mas o pequeno eu pode parecer muito grande e ocupa toda a sua mente. O eu e o espaço emocional, ele pensa em si mesmo e fala sobre si mesmo e se preocupa consigo mesmo. Eu sou a coisa mais importante do universo. Sou eu e o resto do universo. Somos voluntários. E assim, e agora você se liberta e sai dessa armadilha. A presença do eu, como Buda acabou de chamá-lo de eu, Jesus também o chamou de eu. Não é um fato muito conhecido porque eles não entendem quando ele disse negue a si mesmo. Jesus disse negue a si mesmo. Na tradução antiga, significando obviamente, você não deveria negar algo que é real. A implicação quando Jesus diz negue a si mesmo é obviamente o eu que não é real. Porque ele pediria para você negar algo que é real. Isso não faria sentido. O Buda, claro, sempre apontou para a natureza fictícia do eu. O Buda disse que é uma ilusão. Enquanto você está preso, eu estou parafraseando o Buda agora. Contanto que você esteja preso na ilusão do eu, você encontrará dukkha, traduzido como sofrimento, às vezes traduzido como miséria, ou traduzido como infelicidade. Sofrimento, miséria, infelicidade, insatisfação. Quando você está preso nisso, em última análise, o ilusório, você gera continuamente dukkha.
Em qualquer relacionamento que você entrar, em qualquer lugar que você vá, para qualquer realização, o que quer que você alcance ou chegue lá, sempre mais tarde, e geralmente mais cedo, você vai encontrar o elemento dukkha. Em outras palavras, ele fica contaminado, sem felicidade. Então, o ensinamento do Buda, que onde quer que você vá, encontrará dukkha. Mas só porque você pega algo que não deve ser real, e finalmente, quem você é, aquela criança, é uma ficção. Então, portanto, Jesus disse, negue-se a si mesmo, significando, não negue a realidade de si mesmo, mas sim reconheça a irrealidade de si mesmo. Esse é o significado de negar a si mesmo. Reconheça a irrealidade, que é uma negação de si mesmo. Se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você, é fácil. Basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará oferecendo um apoio valioso.